Boa noite, povo de Deus, povo abençoado, que já está no seu programa, o nosso programa, Valendo de Deus. Com o seu pastor Rogério, nesta noite nós estamos aqui para glorificar, exaltar e bem dizer o nome de Deus. Porém, Deus é o nosso socorro bem presente, Ele é a nossa força e a nossa esperança. Porém, só Ele pode mudar situações, quadros, Ele pode libertar, Ele pode trazer a vida, Ele pode dar a esperança, o que não tem esperança. Então, meu irmão, minha irmã, se você se encontra desesperado, se você já não tem mais esperança, se você já não tem mais força para viver algo ou fazer algo nesta noite, Deus entra com providência na sua vida e Ele faz acontecer. Porém, Ele é Deus e Ele pode todas as coisas. Nós devemos confiar em Deus, acreditar em Deus, porque o mover de Deus é diferente do mover do homem. Então Deus, ele não pode fazer nada na sua vida enquanto você se preocupa com este mundo. Enquanto nós estivermos preocupados com o que vão falar, com o que vão dizer, com o que vão pensar, Deus não pode fazer nada. Por quê? Porque se você se preocupa com este mundo, então você não confia em Deus. Então você não acredita em Deus. E quando nós acreditamos e confiamos em Deus, então não importa o que vão pensar, o que vão falar, o que vão fazer, não importa mais. Porque a sua fé, a sua esperança está em Deus. Então Deus jamais deixará alguém desamparado. Deus jamais vai te deixar na mão, né? Então nesta noite nós temos uma palavra em Mateus 25, a partir do versículo 35, porque diz assim: porque tive fomes e não deste o que comer, tive sede e não deste o que beber, era forasteiro, não me hospedaste. Então, com essa palavra você pode ver, as pessoas estão pouco se preocupando se você comeu ou se você não comeu, se você bebeu ou se você não bebeu, se você tem onde morar ou se você não tem onde morar. Então muita gente está pouco se lixando para isso. Então, se nós formos olhar para o que vão pensar, para o que vão falar, então nós estamos perdidos. Então nós estamos na sarjeta. Então nós estamos no fundo do poço. Então quando nós vemos para Deus, por quê? Por que viemos até Deus? Por que entregamos a nossa vida a Deus? Por quê? Porque lá fora nós precisávamos de ajuda e ninguém nos ajudou. Nós precisávamos de esperança e ninguém nos deu. Nós precisávamos de uma oportunidade para ser alguém, para viver algo e ninguém nos deu. Mas quando nós aproximamos de Deus, então Deus nos dá esta oportunidade. Então quando você tem sede, Deus te dá água. Quando você tem fome, Deus te dá o alimento. Quando você não tem onde morar, Deus te dá a casa para que você possa morar. Então, ou seja, Deus ele não sustenta totalmente, mas para que Deus possa me sustentar, para que Ele possa sustentar você, é necessário confiar. Outra hora você está lá no mundo, perdido. Você tem sede, ninguém dá água. Você tem fome, ninguém dá comida. Você está sem morar, ninguém te dá morada. Lá fora você só ganha humilhação, tortura e tudo. A pessoa não está nem aí, né? Aí quando você vem para Deus, aí você quer as coisas do seu jeito. Aí você quer impor. Sendo que quando você estava lá fora, você não impõe nada, porque você não tinha direito de nada. Aí quando vem para Deus, quer as coisas do jeito da pessoa. E não é assim que funciona. Então quando nós vem para Deus, Deus não vai nos desamparar. Deus não vai deixar nós ser nada. Mas só que primeiro é necessário você ser capacitado, você ser instruído, você aprender primeiro. Aí depois que você aprende, aí Deus te abençoa. Deus vai te abençoando. Cada dia Deus te abençoa de uma forma. Então não adianta, enquanto eu não tinha morada lá fora, enquanto eu não bebia, enquanto eu não comia, não tinha água para beber, não tinha comida para comer,
e vivia humilhado lá pelas pessoas, aí eu venho para Deus, aí Deus me dá comida, Deus me dá bebida, Deus me dá uma casa para me morar. Aí o que acontece? Eu vou fazer a mesma coisa que os outros fizeram comigo. Então, a minha glória diante de Deus vai ser pouca. Não tem como Deus me dar a grandeza dele se eu tiver com esse pensamento. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser diferente. Então quando eu venho para Deus, eu vou ser submisso a Deus. Eu vou ter humildade de esperar em Deus. Esperar em Deus. Então, quando eu estou lá esperando em Deus, quando eu aceito o caminho de Deus, porque o caminho de Deus não é o caminho do homem. O homem está acostumado com a coisa. Deus já é totalmente diferente. Então muitas pessoas não estão acostumadas com Deus, não sabem como é o agir de Deus, quem é Deus. E por isso escandaliza na hora que a pessoa fala, não, eu estou na presença de Deus, eu estou sendo guiado por Deus, Deus é que está fazendo a minha vida. Então muitos se escandalizam com isso. Por quê? Porque não conhece Deus, não sabe quem é Deus. Porque está acostumado a viver neste mundo aí fora. Então, quando nós vem para Deus, aí Deus começa a trabalhar da maneira dele, do jeito dele. Então não vai ser do nosso jeito. E se temarmos em fazer do nosso jeito, Deus não faz nada. Deus não pode fazer. Deus não pode fazer. Por quê? Porque você não está dando o lugar para que Ele possa fazer. Então quando Deus vem e começa a mover na vida de uma pessoa, então logo as pessoas começam a ver o fruto na vida da pessoa que está sendo levantada por Deus. Mas enquanto Deus está trabalhando, é porque quando Deus começa a trabalhar na vida de uma pessoa, é como você fazer uma fundação de uma casa. Ninguém dá valor numa fundação. Ninguém liga para a fundação de uma casa. Ninguém vai ligar uma fundação de um prédio. Mas aonde que está a estrutura da casa e do prédio, é na fundação. E ninguém dá valor. Ninguém dá valor na hora que você está construindo aquela fundação. As pessoas dão valor quando vê o acabamento. Quando vê ali a cerâmica, quando vê a pintura, aí começa a dar valor. Aí começa a aparecer a obra e tal, aí as pessoas começam a valorizar. Mas enquanto está no fundamento da casa, na fundação, ninguém dá valor. Então quando Deus começa a trabalhar na vida da pessoa, Deus te pegou lá. Você teve sede, ninguém deu, né, o que beber. Você teve fome, ninguém deu o que comer. Você precisava de uma morada, ninguém te deu uma morada, né? Então Deus vai trabalhar para isso, para te recompensar. Porque enquanto você foi lá atrás do homem, pediu o que beber, pediu o que comer, pediu uma morada, você só foi decepcionado. Você foi humilhado, você foi desprezado, né? Mas aí quando você vem até Deus, aí Deus não vai te desprezar, Deus não vai te humilhar. Mas só que tem uma coisa, Deus vai te ensinar. Ou seja, Deus vai frustrar você. Você vai viver, você vai ter que passar por uma frustração. Ou seja, é um ensinamento de Deus. Porque Deus, quando Ele vai abençoar alguém, primeiro Ele tem que testar a pessoa. A pessoa passa por várias humilhações para o quê? Para valorizar quando chegar no topo. Quando estiver no lugar alto, sempre vai reconhecer. Vai falar, não, eu estou aqui, mas foi Deus que me colocou aqui. Então, Deus permite que você passe por certas humilhações. Aí você fala, mas eu estou com Deus, Deus não vai deixar eu passar por uma humilhação. Não, Ele vai permitir para que você tenha o preparo para quando Ele te abençoar, você lembrar. Você fala assim, não, eu sei o que eu passei, eu sei o que eu vivi, cara. E eu não desejo isso nem para o meu pior inimigo, para o meu pior adversário. Porque quando eu tive sede, ninguém foi lá me oferecer água. Quando eu tive fome, ninguém foi me oferecer comida. Quando eu não tinha onde morar, ninguém me ofereceu um quartinho para me ficar. Ao contrário, todos criticam, todos condenam, todos te criticam, te condenam. Porque você não tem nada, você não oferece nada. Ou seja, enquanto você não tem mais nada, quando você não tem nada para oferecer a este mundo, você não tem valor nenhum para ele. Você não vale para nada. Os seus entes queridos é os primeiros que vão te humilhar, que não vão dar ligança para você. É os primeiros. Sua casa é os primeiros que vão se levantar contra você. Porque eles conseguem ver pelos olhos materiais, pelos olhos carnais.
Então está acostumado com as coisas deste mundo, não está acostumado com as coisas de Deus, não está acostumado com o trabalho de Deus. E muitas vezes até a gente mesmo não estamos acostumados com o trabalho de Deus e a gente temos medo, porém a gente somos seres humanos, mas a gente tem que se manter firme perante a grandeza de Deus. Porque em questão de tempo, Deus irá fazer acontecer. Então, você estava procurando um quartinho para morar e não conseguia. Então você vai ter casa para alugar, você vai ter casa para vender. Então, você estava precisando de um copo d'água. Você vai montar uma distribuidora de água, você vai vender água para muita gente. Ou então você estava passando fome, você vai ter uma grande rede de alimentação. Então, Deus ele faz dessa forma. Mas só que Deus não deixa nós firmar em nós mesmos. Nós temos que firmar em Deus. Então o que acontece? Nós vem para Deus, Ele purifica nós, Ele nos limpa primeiro, para depois Ele nos abençoar. Nós somos provados, nós passamos por provações. E nós temos que aprender a lidar com aquelas provações. Passamos por ela. E passamos. E se formos aprovados, então Deus fala, não está preparado para receber. Então muita gente não recebe de Deus, porque quando chega na aprovação, no vale da humilhação, ele se exalta e Deus não pode fazer nada. Então quando você se exalta, Deus não pode fazer nada. Porque o próprio Jesus ele foi tentado no deserto. O próprio Jesus ele precisou de passar pela aprovação. Porque quando Jesus ele se batiza, recebe o Espírito Santo e vai para o deserto. Ali é onde ele teve fome, durante 40 dias e 40 noites. E o diabo chega até Jesus e fala assim, se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus falou, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo, ele tentou o próprio Jesus. Então quando nós vemos para Deus, nós se batizamos, nós entregamos a nossa vida para Deus, então o diabo não vai dar sossego. O diabo vai vir. Ele vai se levantar. Para que nós podemos desistir, para que nós podemos parar. E se nós desistirmos, se nós pararmos, nós voltamos à estaca zero. E devemos recomeçar tudo de novo. Mas se nós firmarmos e confiarmos em Deus e acreditar que Deus pode fazer, que Deus vai fazer, e se nós tivermos boa vontade, então com certeza é questão de tempo. A nossa vida irá mudar. Irá ser transformada por Deus. Mas é necessário ter paciência, ter firmeza de Deus nas nossas vidas, para que possa acontecer. Porque na hora da virada, aí é que vem o reconhecimento das pessoas. Enquanto não vira, ninguém te reconhece. Mas depois que vira, todo mundo te reconhece. Então talvez hoje, você meu irmão, você minha irmã, está vivendo humilhado. Está vivendo num poço sem fundo. Mas tenha certeza, confie em Deus. Acredita nele. Esse jogo vai virar. Vai virar. Deus vai fazer, Deus vai prover. Deus não mente, Deus não dorme. Não. Se Deus falou que vai te abençoar, se Deus falou que vai fazer acontecer, Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Tenha um pouco de paciência. Né? Esperei com paciência no Senhor. Então nós devemos esperar em Deus com paciência. Porque a ferramenta nossa é a fé e a paciência. Então devemos ter paciência, acreditar, andar em direção a Deus. Porque não adianta você esperar somente que Deus venha na sua direção. Você também tem que ir na direção de Deus. Você tem que ir de encontro a Deus. Ou seja, você não vai ficar lá retrucando com aqueles que estão te apontando, aqueles que estão te acusando. Você tem que caminhar em direção a Jesus, em direção a Deus. Não fica lá batendo boca com aqueles que estão te criticando, com aqueles que estão te condenando. Porque quando você teve sede, eles não deu água. Quando você teve fome, eles não deu o pão para você comer. Quando você estava sem morar, eles não deu a casa para você morar. Então o que você tem que fazer? Não dá ouvido. Fala, não, mas você também não vai me ajudar também, então não vou te dar ouvido. Vai me criticar? Critica. Pode criticar à vontade, pode falar o que você quiser. Eu vou embora. Porque nós não dependemos deste mundo.
Nós dependemos de Deus, da grandeza de Deus. Então crítica sempre vai ter. Acusação sempre vai ter. Não adianta. Então tem hora que a jogada é você e Deus. Então é você e Deus, acabou. Não tem terceiro no meio. É só você e Deus. E que Deus possa te abençoar. E esse foi o nosso programa de hoje. Essa foi a palavra de hoje. E que você possa tomar posse dessa palavra. Que você possa se firmar com Deus. E possa suportar as provações que ele de passar, o que está passando, e confiar em Deus. Porque Deus vai fazer acontecer. Se ele deu a providência para você chegar até ele, é questão de tempo acontecer a mudança, a transformação. Questão de tempo. Mas para isso, nós precisamos de ter um entendimento, um bom senso. Deixar de lado a ansiedade. O que atrapalha muitas pessoas receber de Deus é a ansiedade. É pessoas mal instruídas querendo mostrar para pessoas. Eu vou mostrar para fulano que quando eu não tinha nada e ele tinha, não me deu nada, agora eu vou mudar de vida, que eu vou mostrar para ele. Deus não vai te abençoar desse jeito. Não adianta. Você tem que sempre ter na cabeça que Deus vai fazer para mostrar que ele é Deus e que ele pode fazer. Porque quando tem uma pessoa que ninguém dá nada pela pessoa e de repente ela é transformada, e ela de um mendigo ela vira um empresário, então a pessoa vai ter que dar a mão à palmatória e falar assim, foi Deus que fez isso na vida daquela pessoa. Porque aquilo ali não tinha jeito. Então vem um reconhecimento. Então Deus quer isso, que as pessoas reconheçam ele na sua vida. E não que você vai humilhar as pessoas com o que Deus vai te dar. Não. Deus quer que as pessoas reconheçam a grandeza dele, reconheçam o poder dele na sua vida. Então, a graça e a paz, até o próximo programa. Fiquem todos na santa e gloriosa paz de Deus. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te fortalecer, que Deus possa fazer o impossível tornar possível e que Deus te dê a força, que Deus dê saúde, que Deus dê sabedoria, entendimento a vocês, que Deus possa confiar em vocês e que vocês possam confiar em Deus e tenha boa vontade de querer viver uma nova história, tenha boa vontade de querer viver uma nova vida, tenha boa vontade, só depende de você mudar o quadro de vida, mudar a história, porque para Deus é fácil, o difícil é para nós ser humano, mas para Deus é fácil. Então quem já te condenou, quem já te apredejou, deixa para lá, só caminha em direção a Deus. Então, se Deus te colocou aqui para viver o melhor, para comer o melhor, Deus tem que fazer. Deus tem que fazer acontecer. E Ele vai fazer. Então, a graça e a paz. Até o próximo programa. Fique todo na santa e gloriosa paz de Deus. Amém.